A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é Bruninha. E na devocional dessa semana, a terceira, relacionada à lição 2, advertências contra o adultério, nós temos o seguinte tema de devocional: as consequências do adultério, cujo texto base nós encontramos no livro de Provérbios, capítulo 5, dos versículos 9 ao 12, que dizem assim: para que não deis a outros a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que não se fartem os estranhos do teu poder, e todos os teus trabalhos entrem na casa do estrangeiro, e gemas no teu fim, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. E digas: como aborreci a correção, e desprezou o meu coração a repreensão. Aqui nós encontramos uma forma poética, né, apresentada aqui em Provérbios, se tratando da consequência do adultério, que é um pecado que nós encontramos alguns exemplos na Bíblia e vimos consequências drásticas. Aqui em Provérbios fala que é como se, ao praticar isto, fosse aberta uma brecha em que o inimigo pudesse trabalhar fazendo com que os teus anos fossem entregues a cruéis. Aquela pessoa que cometeu tivesse uma vida de sofrimento, onde no fim de tudo ela perde as suas bênçãos e ela geme no final. Aqui o versículo 11 fala assim: gemas no teu fim quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. Ou seja, ela vai sofrer até que seja consumido o seu corpo. É uma forma de dizer que a pessoa sofrerá fortes consequências, né? Que o Senhor permitirá coisas ruins acontecerem como um castigo a isso, porque grande é o alerta que o Senhor traz. Principalmente no livro de Provérbios nós vemos muito, inclusive no capítulo 6 de Provérbios nós vemos de novo mais alertas contra a mulher adúltera, contra o adultério em geral. E se a pessoa se desvia desse caminho, se a pessoa se desvia da palavra do Senhor, se ela planta pecado, ela vai recolher as consequências disso. E continuando aqui, né, como eu citei aqui no capítulo 6, nós vemos aqui o versículo 32 e 33, que fala assim: o que adultera com uma mulher é falta de entendimento, destrói a sua alma o que tal faz. Remetendo aquilo, né? O seu corpo, sua alma será consumido. E aqui ele fala, né, que destrói a sua alma. Aí o versículo 33 fala assim: achará castigo e vilipêndio, e o seu opróbrio nunca se apagará. Seu vilipêndio nós podemos entender como desprezo. Ele vai achar castigo e desprezo. E o seu opróbrio nós podemos considerar como vergonha. Essa vergonha nunca vai se apagar. Então é um erro que ficará marcado, que ficará manchado na honra desse homem. Ele perde essa honra e ele entrega, né, a outras pessoas a sua honra. Fala no versículo 9 do Provérbios 5. Então ele perde a honra, ele tem o seu histórico marcado e manchado. A pessoa que comete adultério. E um exemplo mais concreto disso que nós podemos ver, e que é muito conhecido também, e eu já tratei em outras devocionais, foi a consequência, né, do pecado cometido por Davi, em que ele adulterou com Betseba. E enquanto ele também adulterou e cometeu um homicídio ao mesmo tempo, pois Davi, para possuir Betseba, ele que colocou Urias na frente de batalha quando não era o lugar dele ali, para que ele morresse e Davi pudesse ficar com sua esposa, né, com a mulher dele. E o Senhor, ele manda Natã, né, um profeta, repreender a Davi. E Natã, ele fala assim, eu vou ler aqui o versículo 11 e 14, que é mais ou menos a consequência do pecado de Davi. Assim diz o Senhor:
Eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Aí aqui o versículo 14. Todavia, porquanto com este feito deste lugar, sobremaneira que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Davi, nesse relacionamento que ele teve com Betseba, gerou um filho. E esse filho, o Senhor o puniu matando. Ele trouxe sobre o bebê uma doença e ele morreu 7 dias após, né? E assim podemos ver um exemplo prático do castigo de adultério. O Senhor, ele alertou o seu povo, né? Ele alerta na Bíblia através de suas palavras, né? Porque são homens que escreveram inspirados por Deus. E caso ele persista, insista em desobedecer ao Senhor, ele terá as devidas consequências. Como foi lido aqui, o Senhor permite que coisas ruins aconteçam a quem faz isso, pois ele é um Deus de justiça e nada é oculto aos olhos de Deus. Então ele sabe de todas as coisas e o que podemos fazer caso venha a ocorrer, é pedir misericórdia e perdão ao Senhor e de fato se arrepender verdadeiramente, porque além de um Deus de justiça, ele é um Deus de amor. Mas mesmo assim, as consequências serão sofridas. Então que nós possamos estar buscando um caminho, seguir um caminho em que nós estejamos agradando ao Senhor. E como jovens, que a gente possa saber desde a base, antes mesmo de ter um relacionamento, como devemos agir em relação a isso. E que um relacionamento de um jovem cristão não deve ser de qualquer maneira, deve ser um relacionamento trabalhado, em que o nome do Senhor seja honrado com essa união. Então que na hora de escolher o nosso parceiro, né, a pessoa com que estaremos adorando ao Senhor em comunhão, nem cheguemos a pensar no adultério, porque grandes são as consequências, e que nós possamos ser jovens que honram o nome do Senhor. Então, se nós estivermos cometendo esse pecado, nós estaremos perdendo a honra, como eu falei anteriormente, né? Então, é um alerta essa devocional para que a gente possa abrir os nossos olhos, estar atentos e buscar não se desviar dos caminhos do Senhor. É isto, fiquem na paz.